Deus e meu Pai, estamos chegando, Senhor, com mais um conteúdo. Ô Senhor da glória, estamos chegando, meu Deus, com mais uma palavra de Deus. Hoje se encontra a palavra em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, Senhor, já peço licença para entrar mais uma vez na sua presença nesse dia, Senhor. Oh Deus da minha alma, Deus da minha vida, aleluia, Pai, vai de encontro, Pai, a todos os inscritos do canal Além dos Olhos, Histórias de Fé. Oh Senhor, aleluia, Deus de poder e de glória, vai de encontro, Pai, a todos, Pai, que está precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Deus, eu não sei em qual é a área, Pai, que essa pessoa está precisando, Senhor, de um toque sobrenatural do Senhor. Eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área do trabalho, mas o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor é o Deus que sabe o escondido, aleluia, o presente e também o oculto. Aleluia, Pai, vai de encontro, Pai, aos seus servos, vai de encontro, Pai, às suas servas, vai de encontro, Pai, aos seus filhos, Senhor. Deus de honra e de glória e de poder. Ô Senhor, eu já estou crendo, Pai, que através desse conteúdo, Pai, aleluia, pessoas vai renderem aos seus pés. Aleluia, Pai, Deus de poder e de glória, estamos aqui, Pai, crendo no sobrenatural do Senhor. Oh Deus da minha alma, aleluia, Senhor, vai de encontro, Pai, aquelas pessoas, Senhor, que está triste, com o coração angustiado. Coloca a alegria, Senhor, nesse coração, ó Pai. Oh Senhor da glória, só o Senhor é Deus, Deus que não dorme e não cochila. Aleluia, Senhor. Deus vai de encontro, Pai, aleluia, aquelas pessoas também, Senhor, que estão precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Eu não sei em qual é a área, Senhor, que essa pessoa está precisando. Aleluia, se é na área financeira, se é na área da saúde, se é na área do emprego. Aleluia, mas o Senhor é o Deus que sabe de tudo, Senhor. Aleluia, então vai de encontro, Pai, a essa pessoa. Aleluia, dá providência, Senhor, para essa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Eu já peço nesse começo de conteúdo, Senhor, fica conosco, Pai, aleluia, porque só o Senhor é Deus, e eu tenho certeza que pessoas que entrar por esse conteúdo, aleluia, o Senhor vai dar um toque sobrenatural nessa pessoa, aleluia, que essa pessoa venha ouvir, e não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus, aleluia, Senhor. Eu te peço, Senhor, nesse dia e nessa hora, fica conosco, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Hoje, chegando aqui com a palavra de Deus, né? Que eu já falei que se encontra em Daniel, capítulo 5, a seguir, né? Deus de poder e de glória, já peço você, né, deixar o seu joinha, porque através do seu joinha o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas. Aleluia, glória a Deus. E a gente ficar sabendo que você está gostando através do seu joinha, tá bom? E se possível, deixe o seu comentário falando de onde você está nos prestigiando. Aleluia, que a gente também pode estar falando o nome de vocês aqui nas nossas orações. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Irmãos, já quero fazer um apelo também, desde já, para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Jesus quer te salvar, irmãos. Aleluia. Deus é tão bom que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que todos tenham vida e vida com abundância. E Jesus quer te salvar, então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos para a palavra de Deus nesse dia. Você querer também pode nos acompanhar com a sua Bíblia, amém? Pega a sua Bíblia aí, abre sua Bíblia em Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, vamos lá. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém,
para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Aleluia. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o reino, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Rabassúbia cantarábia. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, e de bronze, e de ferro, e de madeira, e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam de frente do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se, então, o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram, as juntas nos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Aleluia. E ordenou o rei em alta voz, e se introduzisse os encantadores, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de cor pura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Aleluia. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Aleluia. Nisto ficou o rei Belsazzar muito perturbado, e se lhe mudou o semblante, e os seus grandes estavam perplexos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e a rainha diz: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos Deus santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai no rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó reino, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz no entendimento e a excelência e sabedoria. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia.
Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Aleluia. Ouvi dizer que, porém, a teu respeito que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, pois, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá cadeias de ouro ao pescoço. E no reino será o terceiro governante. Aleluia. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei nos seus presentes: fique contigo e dá os teus prêmios a outro. Todavia vou ler ao rei o escrito. Ele farei saber a interpretação. Aleluia, Santo de Israel. Deus de honra. Aleluia. O Santo de Israel. Cantarabassúbia. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Altíssimo Deus, ó Rei, deu a Nabucodonosor, teu pai, no reino e a grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar e a quem queria conservava em vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se endureceu para se abrir abundantemente, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Terão-lhe a comer ervas como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer que constitui sobre ele. Aleluia. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. E tu, Beltsazar, que é seu filho, não humilhasse o teu coração, ainda que soubesse tudo isso, porém te elevasse contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu nos seus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veio, não houve e nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os seus caminhos. A ele não glorificaste. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então dele foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito. Esta, pois, é a escritura que foi traçada, Mene, de que eu o faço.
Aleluia. Esta é a interpretação daquilo. Meme, contou Deus o teu reino e o acabou. Tequeu, desado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e bênçãos. Então Belsazar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura, puseram-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. Aleluia. Aleluia. Santo de Israel. Naquela mesma noite, Belsazar, no reino dos caldeus, foi morto. E Dário, com medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 5. Aleluia. Vamos para o capítulo 6 de Daniel. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos para o capítulo 6 de Daniel. Aleluia. Fique conosco. Logo mais no final do conteúdo a gente vai estar orando, tá bom, irmãos? O conteúdo é um pouco longo, irmãos, mas é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Quantas vezes, as pessoas ficam muito tempo na frente de um celular ouvindo outras coisas, mas aqui é a palavra de Deus. Então que Deus possa estar aí falando com você nesse dia. Vamos para a palavra, capítulo 6 de Daniel. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 satrapas, que estivessem por todo o rei. Aleluia. Glória a Deus. Espera só um minutinho, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Bom? Fica conosco, vai compartilhando. Vai mandando aí nos seus grupos, das suas famílias. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus é bom. Deus é poderoso. Aleluia. Vai compartilhando. Logo mais no final do conteúdo a gente vai estar orando, tá bom? Vamos para a palavra que se encontra em Daniel capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Vamos para a palavra, irmãos. Aleluia. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 satrapas, que estivessem por todo o reino. Aleluia. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes satrapas lhes desse conta e que o rei não sofresse danos. Aleluia. Glória a Deus. Então o mesmo Daniel sobrecujava a esses presidentes e aos satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aleluia. Glória a Deus. O Santo de Israel. Aleluia. Cantarabassúbia. Cantarábia. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Nisso os presidentes e os sadracas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar
ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem falta. Senhor, pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos o que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os satrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: O rei Dário vive para sempre. Aleluia. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aleluia. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aleluia. O Santo de Israel. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital e o interdito. Aleluia. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em si. Ainda está aberto as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aleluia. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia fazem a sua oração. Aleluia. Cantarabassúbia, cantarábia. Aleluia. O Santo de Israel. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecesse pode mudar. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
Aleluia. Oh, cantaraba súbia cantarábia. Oh, Santo de Israel. Aleluia. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, com o anel dos seus grãos, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia, e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o acaso que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti. Ó rei, não tenha cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Ó Santo de Israel! E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aleluia. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isso faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremo e temo perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Aleluia, Senhor. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 6. Aleluia. Vamos para o capítulo 7 de Daniel. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Logo mais, no final do conteúdo
a gente vai estar orando, tá bom? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Vamos para a palavra. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Aleluia. E o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E depois disso, eu continuava olhando, em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, no qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. No seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã duríssima. No seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Aleluia. Glória a Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de semidias assistia diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Aleluia. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Aleluia, Senhor. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes concedida a prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho de homem, e dirigiu-se ao oceano de dias, e foi apresentado diante dele. Aleluia. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Aleluia, Senhor. E cheguei-me a um dos que estavam perto, e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então tive desejos de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, no qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobrava. Aleluia, Senhor. Aleluia. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Aleluia. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o rei. Assim me disse-lhe: no quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Aleluia. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará e mudar os tempos, e a lei nos santos lhe serão entregue na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Aleluia. Aleluia. O reino e o domínio
e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dado ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios do servirão e lhe obedecerão. Aleluia. Aqui é o fim do assunto. Quando a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou, mas guardei essas coisas no coração. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 7 de Daniel. Vamos para o capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Vamos para o capítulo 8. Aleluia. Vamos para a palavra. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia a mim que eu estava na cidadela de Suzã, a província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. Aleluia. E levantei os olhos, e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Aleluia. Glória a Deus. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se no seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Aleluia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Aleluia. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Aleluia. Aleluia. Deus de poder e de glória. Vi-o chegar perto do carneiro e, movido de cólera contra ele, no feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Aleluia. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. E se engrandeceu até o exército do céu,
e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aleluia. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo. Por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado. E prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército, para serem pisados? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ele me respondeu: até 2.300 tardes de manhãs, então o santuário será purificado. E havindo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, e a qual gritou, e disse: Gabriel, fazem que esse homem entenda a visão. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Aleluia. Ó Senhor. Ora, aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Santo de Israel. Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isto pertence ao determinado tempo do fim. Aleluia. Aquele carneiro que viste, no qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o que primeiro rei. Aleluia. O tecino quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cume, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e que entende enigmas. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Aleluia.
Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, ser a visão por esse refere a dias muito distantes. Aleluia. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Aleluia. Deus de poder e de glória. Esse foi o capítulo 8. Irmãos, hoje nós lemos aqui através dos leitores de telas, Daniel, capítulo 5 ao capítulo 8. Vamos orar, mas antes quero fazer o apelo mais uma vez para você que não é crente, você que não é cristão. Aleluia. Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Jesus quer te salvar. Aleluia. Ei, você que está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, faz uma nova aliança com Cristo, fica na fiação de Deus, porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Amém? Então vamos orar. Coloca aí sua mão no seu coração. Cantarabassúbia. Aleluia. Vamos orar. Já posso sentir a presença dele nesse lugar. Oh, glória. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, para agradecer por mais uma palavra que acabamos de ouvir, ó Pai. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Estamos, Pai, aleluia, crendo que o fim do tempo está chegando, Senhor, mas também nós cremos, ó Pai, que o Senhor é conosco. Aleluia, o Senhor não vai abandonar os seus filhos, ó Pai. Tenho certeza disso, porque o Senhor nunca vai abandonar os seus filhos. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Assim, Pai, como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, o Senhor pode, Pai, livrar, aleluia, a mim, livrar minha família, livrar essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, dos leões, livrar nós do homem sanguinário, aleluia, Pai. Vai livrando, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, dos acidentes, aleluia. Vai livrando, Pai, de todo mal, em nome de Jesus, ó Deus. Deus de poder e de glória, orabassub, cantarabacébia, aleluia, Pai, vai livrando, vai curando, vai salvando, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, levanta quem está caído, aleluia, Pai, vai de encontro, Senhor, a essa pessoa que está triste, aleluia, coloca alegria no coração, aleluia, Pai, vai de encontro, Senhor, aquelas pessoas que estão pensando em desistir, Senhor, dá uma injeção de ânimo, Pai, aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Aleluia, Deus de poder e de glória. Muito obrigado, Papai. Tenho certeza que essa oração está chegando com cheiro suave nas suas narinas. Aleluia, Pai. Ai, Senhor, fica conosco, Pai. Deus, eu peço em nome de Jesus, meu Deus, que todo mal, Senhor, que está assolando essa casa, que todo mal, meu Deus, em nome de Jesus, sai. Meu Deus, que todo mal que está assolando essa pessoa, na autoridade do nome de Jesus, sai. Que todo mal que está assolando essa pessoa, assolando essa família, meu Deus, na autoridade do nome, Cantarabassúbia, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, sai. Em nome de Jesus. Esse foi o conteúdo de hoje, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aleluia. Você que já é inscrito aqui no canal Além dos Olhos, Histórias de Fé, continua conosco. E você que não é inscrito ainda, se inscreve. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
tá bom? Que Jesus abençoe a todos e amanhã estamos de volta com mais conteúdos, né, da palavra de Deus.